Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Gente, finalmente voltei a gravar. Eu vou explicar rapidinho por que eu sumi do canal. Eu tive um burnout ano passado, não consegui gravar, fiquei muito mal mesmo, então precisei me afastar um pouquinho. Como o canal é a única coisa que não me traz nenhuma renda, então teve que ser ele. Eu parei um pouquinho, agora eu tô melhorando e pretendo voltar a gravar mais vídeos, trazer vídeos toda semana, como no começo do canal. Gente, tá muito calor, eu tô gravando com a janela aberta, então vocês vão ouvir um pouco do barulho da rua. Peço desculpas por isso, mas não tem como gravar com a janela fechada e o ventilador faria mais barulho ainda. O caso que eu vou trazer hoje é sobre o trio de Memphis West, que é um caso que ficou bastante conhecido quando lançou a quarta ou quinta temporada de Stranger Things. Quando eu assisti, eu lembrei do caso na hora. Eu imagino que quem conhece o caso também lembrou na hora. Depois os produtores confirmaram que eles se basearam nesse caso para construir o personagem do Ed Manson. Então eu lembrei desse caso e falei, vou trazer para o canal. Esse caso também me lembrou muito o caso da Amanda Knox. Eu já conhecia o caso do trio de Memphis West há muito tempo, mas eu não lembrava muitos detalhes dele. Então quando eu comecei a pesquisar de novo para fazer o vídeo, eu reparei que tem muita semelhança com o caso da Amanda Knox. Se você ainda não conhece o caso dela, não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e quando vocês assistirem os dois, vocês vão entender o que eu tô falando, porque realmente as coisas que aconteceram assim, a mídia, sabe, a tentativa de culpar alguém é muito parecido. Bom, o personagem principal dessa história nasceu como Michael Wayne Hutchinson e aos 13 anos ele alterou o nome dele para Damian Eccles. Ele tinha conhecimento de um padre que se chamava Damian e ele admirava muito esse padre porque ele ajudava muitas pessoas, ele cumpria o seu papel de padre. Então ele tinha uma admiração por esse homem e resolveu alterar o nome dele oficialmente e também adotou o sobrenome do padrasto dele. Ele tinha só 18 anos na época dos fatos, ele era bem jovem mesmo, e o Damian, ele era um garoto muito recluso, muito tímido, ele usava bastante preto, curtia um rock. A infância dele não foi nada fácil, a família dele vivia abaixo da linha da pobreza. Ele sofria alguns abusos em casa, apanhava, ele também era meio que o esquisitão na escola, então ele adotou esse estilo não só porque ele gostava também, mas porque ele sabia que isso acabava afastando as pessoas dele. E ele tinha esse intuito porque ele não queria se machucar mais ainda. O melhor amigo dele, o Jason Baldwin, também tinha um estilo parecido, ele era um pouquinho mais certinho, mas ele também tinha um pouco desse estilo rock and roll, ouvia rock, desenhava umas caveiras no caderno, andava de preto, aquela coisa assim, adolescente. Eles eram melhores amigos e o Jason tinha 17 anos na época. O outro envolvido na história foi o Jesse Miskelly. O Jesse, ele apenas conhecia os meninos de vista, eles não eram amigos. O Jesse tinha 17 anos na época, ele tinha um QI de 75, que significava que ele tinha a maturidade de uma criança de 5 anos. Ele não entendia muito bem as coisas, ele era muito inocente e ele também sofreu alguns abusos em casa, ele apanhava muito do pai. Então ele tinha uma coisa assim de querer a aprovação do pai, meio que para parar de sofrer esses abusos, entende? Ele morava num estacionamento de trailers na cidade, que era onde a galera mais pobre ficava, né? E ele também baforava muita gasolina, que pode ter atrasado bastante o desenvolvimento mental dele. West Memphis fica no estado do Arkansas e ele é dividido por um rio da cidade de Memphis, então tem um rio que separa os dois. Memphis é uma cidade muito mais próspera e West Memphis é uma cidade mais abaixo da linha da pobreza. Não é um cenário muito bom, mesmo nos dias atuais.
E o Arkansas é um estado que faz parte do chamado Cinturão da Bíblia, que é onde tem uma concentração muito grande de protestantes e pessoas muito conservadoras. Então os meninos não eram muito bem vistos pela cidade nessa época. Apesar de West Memphis não ser uma cidade tão segura, era anos 90, então o mundo em si era um pouco mais seguro do que atualmente, né? Então era muito comum que as crianças brincassem na rua, ficassem até um pouquinho mais tarde na rua, brincando. Os pais não se preocupavam tanto. E um ponto que as crianças costumavam ir era o Robin Hood Hills, que era próximo ao estacionamento de caminhões, e de dia era meio tranquilo brincar lá, as crianças iam andar de bicicleta, brincar mesmo, só que à noite era um pouquinho mais perigoso porque a galera ia pra lá para usar drogas ilícitas. No dia 5 de maio de 93, 3 garotinhos de apenas 8 anos, os 3 tinham 8 anos, Steve Edward Branch, Christopher Byers e Michael Moore saíram para brincar, para andar de bicicleta em Robin Hood Hills, que era a mata ali perto do estacionamento. E eles saíram mais ou menos no final da tarde, começo da noite, entre 6 e 6 e meia, foram andar de bicicleta, mesmo que fosse um horário que já fosse considerado perigoso, né, porque já estava anoitecendo, eles foram mesmo assim, e esse foi o último dia que eles foram vistos com vida. Um ponto importante a mencionar é que tinha um policial na cidade chamado Steve Jones, que ele pegava muito no pé do Damien, não se sabe porquê, mas ele parece que tinha um ódio contido, não sei, pelo Damien, e ele vivia perseguindo o Damien, ele e o parceiro dele, e chegaram até a colocar ele no reformatório uma vez. Ele era bem chato mesmo. O Steve era filho de Steve e Pamela, mas seus pais se divorciaram quando ele era bem pequenininho ainda. A Pamela ficou com a custódia dele e logo depois ela se casou com Terry Hobbs, que virou o padrasto do Steve. E sabe-se que o pai dele devia uma pensão na época de $13 mil para ele. Ele também só podia ver o filho quando a Pamela estivesse presente. O Christopher Byers era filho da Melissa e do Rick Murray, mas também a Melissa se divorciou dele e se casou com o John Mark Byers, que acabou dando o nome dele para os filhos da Melissa. Não ficou muito claro, mas acho que era o Christopher e mais uma menina que eles tinham, e o Christopher acabou assumindo. O Christopher ele tinha um histórico um pouquinho complicado, ele era informante da polícia, ele já tinha sido traficante de drogas, por isso que ele era informante, e nessa época ele também estava sob investigação federal. O John admitiu que tinha batido no Chris naquele dia, um pouco antes, mas que foi apenas isso. E dentre todos os pais, ele foi o único que foi mais ou menos investigado. O Michael era filho da Dana e do Todd Moore, eles ainda eram casados, aparentemente era uma família mais unida, uma família feliz e muito amorosa com o Michael, e eles também não tinham nenhuma ficha criminal. Como as crianças estavam demorando para chegar, quando foi por volta das 7 da noite, o John Mark Byers ligou para a polícia informando que o Christopher não tinha chegado em casa ainda e que isso não era comum. Então a polícia já meio que queria começar as buscas, só que já estava de noite, era uma mata e parece que tinha muita mosca, alguma coisa impediu que eles começassem as buscas no mesmo instante, então as buscas começaram no dia seguinte pela manhã. A polícia, alguns voluntários começaram a procurar ali por volta de Robin Hood Hills, pelo lago, e não encontraram nada. Então, quando foi mais ou menos 1h, 1h30, todos eles saíram para almoçar, né, para descansar um pouco, e ficou apenas um voluntário lá. Continuou procurando e então ele viu um tênis flutuando no rio. Ele ligou imediatamente para a polícia chegou lá em 15 minutos e um policial entrou no rio e começou a procurar, até que ele finalmente encontrou o primeiro corpo.
Esse rio, na verdade, era um canal que servia para não inundar a região ali. Então, eles encontraram o primeiro corpo, que foi do Michael Moore. E o policial começou a tatear ali no chão, no fundo do canal, e encontrou algumas varas, tipo umas varetas, uns gravetos que estavam fincados no chão, prendendo as roupas dos meninos. Então ele continuou procurando e achou o segundo corpo, que foi do Steve Brent, e por último, um pouquinho depois, o corpo do Christopher Byers. Todos os meninos estavam com ferimento na cabeça, o Steve estava com um machucado no rosto e o Christopher estava com a genitália arrancada. Eles estavam com as mãos, eles estavam sem roupa, estavam com as mãos para trás amarradas as mãos nos tornozelos. As mãos dos tornozelos estavam amarradas com os cadarços dos próprios tênis e eles também tinham alguns machucados pelos corpos. As bicicletas deles também foram encontradas ali no rio e as calças dos meninos estavam com o zíper fechado, mas todas viradas do avesso. Depois de tudo isso, quando eles encontraram os corpos, encontraram as bicicletas, o Steve Jones soltou um comentário que foi absurdo, que foi: finalmente o Damien matou alguém, assim, do nada. Bom, para começar, tinha muita gente ali, né? Tinha muito voluntário, polícia e muita gente contaminando a cena do crime, sem contar que era no meio da mata, né? Então passava muito bicho e os meninos aparentemente tinham ficado a noite inteira ali, porque eles sumiram na noite anterior, né? Então eles ficaram a noite inteira dentro do rio, que já acelerava a decomposição dos corpos. E como se isso não bastasse, quando eles retiraram todos os corpos do rio, eles colocaram os meninos ali mesmo, cobriram com um saco plástico embaixo do sol. Então isso acelerou ainda mais o estado de decomposição, o que atrapalhou muito na autópsia dos corpos. De qualquer forma, foi definido que o Chris morreu por conta de perda de sangue, perdeu muito sangue, e os outros 2 meninos morreram afogados. Posteriormente, durante todo o julgamento, o legista que foi contratado pelos advogados dos meninos, né, pela defesa dos meninos, definiu que eles morreram entre 1 e 5 da manhã. Bom, no dia do desaparecimento, no dia 5 de maio, a polícia recebeu uma chamada de um restaurante chamado Mr. Bojangles, informando que um homem negro entrou no restaurante coberto de sangue e um pouco atordoado e foi pro banheiro, se trancou lá no banheiro. Quem atendeu essa chamada foi a policial Regina Mix. Ela tinha acabado de receber a chamada do John, informando sobre o desaparecimento do Christopher. No momento ela não ligou um caso com o outro, então ela foi até o Mr. Bojangles, conversou com um atendente ali, mas ela não entrou e pediu só para uma equipe ir para lá. E ali mesmo ela recebeu outra chamada falando que um homem que estava bebendo em público estava perturbando o pessoal ali na vizinhança. Então do restaurante ela já correu para lá para ver do que se tratava. Logo que ela terminou de atender essa chamada, ela recebeu uma ligação da mãe do Michael informando que o seu filho não tinha chegado em casa ainda. No dia seguinte, o gerente do Mr. Bojangles ligou para a polícia, chamou a polícia lá e informou sobre o rapaz que tinha entrado, falou que ele tinha deixado um rastro de sangue no banheiro e um óculos escuros que ele acreditava que era do rapaz. A polícia colheu essas amostras, mas essas amostras sumiram, eles perderam, não sabe como, assim, terrível. Essa informação é importante porque posteriormente na roupa dos meninos foi encontrado um fio de cabelo pertencente a uma pessoa negra. Embora o teste de DNA não fosse uma coisa comum na época, essa era uma informação importante e futuramente poderia ajudar a desvendar o caso, ou pelo menos entender qual que era a relação daquele rapaz que entrou no restaurante com o caso. Ainda na noite do dia 5 de maio, um policial recebeu uma ligação de um restaurante chamado Catfish, que era o restaurante onde a mãe do Steve trabalhava. A mãe do Steve informou que o padrasto dele, o Terry, chegou no restaurante, passou direto por ela
e foi pro orelhão ligar para a polícia, e ela foi conversar com a filha dela, Amanda, para entender o que estava acontecendo. Logo depois, o marido dela chegou e falou que o Steve não tinha chegado em casa ainda e que ele tinha ligado para a polícia. E uma coisa que ela contou que ela achou estranho foi que o marido dela, o Terry, disse que o tempo todo ele estava com a Amanda, com a filha deles, meio que tentando se tirar de cena. O que se sabe sobre o Terry é que ele era um homem violento, ele já tinha batido na ex-mulher dele a ponto de ela ir parar no hospital. Ele incentivava a briga entre crianças, e se a polícia tivesse pesquisado, tivesse feito o trabalho corretamente, eles teriam visto que o Terry não tinha um álibi concreto. Já naquela época, pesquisas do FBI informavam que, na maioria dos casos de sumiço de crianças ou de crimes contra crianças, partia de familiares, principalmente dos pais. Então era uma coisa meio óbvia que eles teriam que investigar os pais dos meninos, mas isso não ocorreu. E principalmente as duas vertentes, que eram o John, que poderia ser algum caso de retaliação, de vingança, algo assim, porque ele era traficante, né? Ou o próprio Steve, que tinha esse passado violento. Em um dos documentários, a Dana Moore falou que ela viu os meninos às 6:30 da tarde na rua, e o Terry falou que não tinha visto os meninos. Só que ela comentou que o Terry estava na rua naquele momento que ela viu as crianças, ela estava saindo com o marido dela, acho que eles estavam indo para a igreja, alguma coisa assim. Ela ouviu o Terry chamando o Steve, gritando o nome do Steve, e era ali na rua mesmo. E o Steve falou que ela foi a última pessoa a ver os meninos que ele não tinha visto. E tava falando ali pela cidade que os meninos tinham sido vistos pela última vez às 6 da tarde. E ela falou, não, 6:30 eu vi os meninos. Mas a polícia nunca pegou o depoimento dela para tirar essa história limpa. No dia 7 de maio, o Damien finalmente foi chamado para depor, embora ele não tivesse nada a ver e ninguém tinha visto ele próximo da cena do crime, nada do tipo, mas ele foi chamado para depor. E ali o Steve Jones contou alguns detalhes do caso pro Damien, alguns detalhes que só a polícia e o assassino saberiam. E fizeram um teste de polígrafo nele que deu como se ele fosse culpado, mas eles não registraram esse depoimento. No dia 9, ele foi chamado novamente para depor, dessa vez o responsável era o oficial Brian Reed. E o Damien, meio que querendo ajudar, ele comentou sobre algumas questões que o Steve tinha comentado com ele, como o fato da genitália do Christopher ter sido arrancada, e falou que isso era um sinal de que o assassino queria demonstrar poder sobre a vítima. E aí o Brian viu que o Damien comentou algumas coisas que só a polícia sabia e já colocou na cabeça que ele era o assassino. O Damien esclareceu a história, falou que o Steve tinha contado para ele alguns detalhes do caso, mas o Brian obviamente não acreditou. O Steve falou que era mentira, então o Brian preferiu acreditar no policial do que no menino, né? O Damien, ele não se ajudava também. Ele debochava dos pais dos meninos, ele ria, fazia... Ele era sarcástico, ele debochava mesmo e não se importando com o sentimento dos pais, e isso obviamente piorou muito a imagem dele. Tanto que anos mais tarde ele pediu desculpas pessoalmente para os pais, assumiu o erro dele, reconheceu que foi totalmente desnecessário, foi totalmente insensível, né, da parte dele de ter feito isso com os pais que estavam sofrendo na época. Agora vai entrar uma outra personagem na história, que é a Vicky Hutchinson. Ela tinha um filho chamado Aaron, de 8 anos. Um dia antes dos corpos dos meninos serem encontrados, a Vicky tinha ido para a delegacia para prestar um depoimento sob uma acusação de ter furtado o chefe dela. E lá na delegacia, o filho dela contou pro detetive Don Bray uma história mirabolante lá de que ele viu os 3 meninos, o Chris, o Steve e o Michael, entrando no carro com um homem negro. Essa história era mentira. O Aaron, depois de um tempo,
o Dom, ele começou a pedir pra Vicky pra levar o Aaron lá todo dia. E o Aaron não se sabe, meio que de saco cheio ou criança mesmo, sabe? Ele contava o que o Dom queria ouvir. Ficava enchendo o saco do menino e o menino ficava contando umas histórias mirabolantes. E a Vicky, ela acabou sendo questionada pelo Steve Jones se ela conhecia alguma coisa sobre ocultismo, se ela conhecia uns meninos ali da cidade, e ela falou que não. E o Steve Jones mostrou uma lista para ela com possíveis suspeitos de praticarem ocultismo. E nessa lista a única pessoa que ela reconhecia era o Jesse Misskelley, porque o Jesse cuidava do Aaron algumas vezes quando ela precisava trabalhar. E ela morava no estacionamento de trailers também, então por isso que ela tinha esse contato com o Steve. Então daí eles criaram um plano mirabolante, sem a Vicky ter nenhuma noção de investigação e ainda colocando a Vicky em risco, né, porque, sei lá, vai que fosse verdade. De que a Vicky iria seduzir o Damien, pro Damien contar sobre as coisas de ocultismo para ela e mostrar onde eles praticavam esses negócios e tal. Então, numa noite, ela pediu pro Jesse levar o Damien lá. O Damien foi com o Jesse, só que chegando lá, a mãe do Damien estava chegando do trabalho, viu que ele ia entrar no trailer da Vicky e falou: não, vem pra cá, vamos pra casa, vamos embora, e levou os dois embora. Mas a Vicky mentiu pro Steve, falando que o Damien entrou, que eles trocaram carícias lá e que depois ele levou ela pro lugar onde eles praticavam lá o ocultismo e que rolou orgia e mais um monte de coisa, e que por causa disso ela pediu pra ir embora. Ou seja, ela inventou outra história mirabolante também, prejudicando o menino, e sabe-se lá por quê, porque ela não ia ganhar nada com isso. Anos mais tarde, a Vicky confessou que ela se arrependeu muito de ter feito isso e que isso prejudicou demais a saúde mental do Aaron, que acabou se envolvendo com drogas e tal, e enfim, causou um transtorno pro menino. Mas nessa época aí, a Vicky pediu pro Jesse ir até o trailer dela uma noite e ele acabou dormindo lá. E no dia seguinte a polícia chegou e levou o menino para depor. E aí nesse depoimento eles ligaram o polígrafo e o Jesse, ele tinha a capacidade mental de uma criança de 5 anos, né? Porque o QI dele era de 75 apenas. Então o Jesse era uma pessoa muito inocente, ele acreditava em tudo. E os envolvidos ali, eles começaram a falar que o polígrafo captava as mentiras dele, que se ele estivesse mentindo, o polígrafo ia mostrar a verdade e tal. E a gente sabe que o polígrafo não funciona assim, né? O polígrafo, ele mostra os batimentos cardíacos da pessoa para ver se ela tá ansiosa com a resposta e tal. Mas o Jesse acreditou, né? E eles começaram a encher o saco dele para ele confessar o crime. Depois de horas, ele se encheu a paciência mesmo e acabou confessando. Só que a confissão dele foi muito bagunçada, porque ele não era o assassino. Então ele acabou falando coisas que ele não sabia, sabe? Nas gravações dá pra ver que ele fala: a gente prendeu os meninos com corda, e aí o pessoal corrige ele e fala: não, vocês prenderam eles com cadarço, lembra? Ele: com cadarço, a gente prendeu eles com cadarço. Então o pessoal ia meio que direcionando ele pra dar pra fazer a confissão, sabe? Mas com essa confissão, eles conseguiram levar os 3 a julgamento. Outra coisa que é importante mencionar é que eles falaram também pro Jesse que quando ele confessasse, ele seria solto e ele ia ganhar uma caminhonete. Então ele achou que ele ia ser solto mesmo e ele ia poder dar essa caminhonete pro pai dele. Então por isso também ele acabou confessando. Então às 9 horas desse dia, a polícia emitiu um mandado de prisão pro Damien e pro Jason. No dia seguinte, o circo já estava todo armado. Inclusive questionaram pro Aaron, filho da Vicky, se ele tinha visto os 3 meninos próximo ali de Robin Hood Hills, e ele falou que sim, e isso também era uma mentira. Os advogados do Jesse pediram que ele fosse julgado separadamente, até pela questão
do QI dele e isso foi atendido. Ele foi condenado, ele foi declarado culpado e condenado a 40 anos de reclusão. E depois veio o julgamento do Damien e do Jason, que foram julgados juntos, o que também foi considerado um erro enorme, porque eles estavam muito em cima do Damien, não muito do Jason, sabe? Então tudo que falasse sobre o Damien, que acusasse o Damien, eles iam ligar ao Jason também. Então o Jason acabou sendo mais injustiçado, né? Todos eles foram. O julgamento deles aconteceu 3 semanas depois do julgamento do Jesse. A promotoria levou todo tipo de gente maluca pra lá, falando que era especialista nisso, especialista naquilo. Até um cara que falava que era especialista em ocultismo. O nome dele é Dale Griffiths e pra ele os meninos terem roupas pretas nos armários já era evidência o suficiente que eles praticavam ocultismo. Inclusive, quando a defesa dos meninos questionou o Dale Griffiths se ele havia frequentado aulas para ser PhD em ocultismo, ele disse que não. Os dois foram declarados culpados pelo homicídio dos 3 meninos. O Jason pegou prisão perpétua e o Damien foi condenado ao corredor da morte. Eles passaram 18 anos presos e durante os 18 anos eles tentaram recorrer de todas as formas, mas era sempre o mesmo juiz. O juiz era o David Burnett. Em até um dos documentários, a repórter pergunta pro Damien, eles estão indo lá, né, para tentar recorrer, e pergunta se ele tem esperança, e ele fala que não, porque é o mesmo juiz, ele já sabe qual que vai ser a resposta. Na confissão do Jesse, ele mencionou que tinha uma mala onde os meninos guardavam drogas e objetos de ocultismo, mas essa mala nunca foi vista, nunca foi encontrada. A própria confissão dele é um negócio bizarro, porque como eu falei, ele não tinha noção do que tinha acontecido, então os detetives ali ficaram meio que indicando ele, direcionando ele para confessar, para falar as coisas, mas ele não acertava os horários, não acertava como que os meninos tinham sido assassinados, não acertava nada. Eles também encontraram, não se sabe como, mas eles encontraram uma faca de serra que pertencia ao Jason. E a mãe do Jason reconheceu a faca, falou que realmente pertencia a ele, mas que um ano atrás, um pouquinho antes do crime, eles tinham tido uma briga. E como ela sabia que ele gostava demais dessa faca, ela tirou a faca no rio. Então realmente é muito estranho como eles acharam essa faca. Mas como ela era de serra, eles deduziram que as mutilações nos corpos dos meninos foi com faca de serra. Eles acreditavam que essa faca tinha sido usada no crime. Em dezembro de 93, o Mark Bayer entregou uma faca a um cinegrafista do documentário Paradise Lost. E quando eles chegaram em Nova York, eles perceberam que tinha sangue na faca e a HBO mandou que entregassem a faca imediatamente para a polícia. Foram feitos alguns testes e descobriram que tinha rastros de sangue dele e do Christopher na faca. E ele tinha falado que ele nunca tinha usado a faca, mas depois ele acabou falando que usou uma vez apenas para cortar carne de veado. Mas o DNA batia com o DNA dele e do Christopher. E além disso, o teste mostrou que o John e o Christopher tinham o mesmo genótipo. Então eles meio que começaram a desconfiar de que o John não era padrasto do Christopher, mas sim pai. Que a Melissa tinha tido um caso com ele antes de se separar. Também foram realizados testes com as arcadas dentárias dos meninos e, obviamente, nenhuma bateu com os machucados das crianças. E, coincidentemente, o John Mark Byers retirou seus dentes, acho que ele fez uma dentadura, retirou os dentes um pouquinho antes desses testes, e ele falou que ele estava tomando um remédio que estava causando uma doença periodental nele, por isso que ele acabou tirando. Em 2007, eles conseguiram fazer testes de DNA com amostras que foram recolhidas do local, mas nenhuma bateu nem com o DNA do Jason, nem com o DNA do Jesse e nem com o DNA do Damien. A Pamela Hobbs, depois de um tempo, acabou falando que ela encontrou um canivete que era do filho dela, do Steve, nas coisas do Terry, que ela achou estranho,
porque ela achava que o Steve estava com canivete no momento e que o assassino tivesse levado ou, sabe, meio que ficado como um souvenir, alguma coisa assim. Ela ficou brava e desconfiada também, porque o canivete estava com o Terry esse tempo todo e era um canivete que o Steve gostava muito, que ele tinha ganhado do avô dele. A irmã da Pamela, a Jolene, também informou que ela viu o Terry lavando as roupas de cama do Steve num momento bem inoportuno na época do crime. Em outubro de 2007, encontraram novas evidências, inclusive um fio de cabelo, e quando foi feito o teste de DNA nesse fio de cabelo, ele batia com o DNA do Terry e o Terry não negou em momento nenhum. Ele falou que isso era muito possível, até porque ele esteve nas buscas desde o começo e isso realmente é muito possível, tanto que atualmente, né, se pede que as pessoas não fiquem entrando na cena do crime justamente por isso, porque a gente vai passando e vai deixando o nosso DNA pelo local. A defesa dos meninos contratou alguns especialistas. Eles fizeram alguns testes e descobriram que as mutilações nos corpos das crianças, do Chris, do Michael e do Steve, eram na verdade mordidas de tartarugas. Ali naquela região tinha bastante tartarugas e as tartarugas são carnívoras e as mordidas batiam com as mutilações. Então não tinha nada a ver com ocultismo, coisas do tipo. Eles pediram um novo julgamento com essa prova, né, das mordidas das tartarugas, mas obviamente o David Burnett negou. Em dezembro de 2010, o David Burnett foi eleito ao Senado do Arkansas e com ele saindo do caso oficialmente, os meninos teriam alguma chance. Então foram feitas algumas negociações e em agosto de 2011 os meninos finalmente puderam ter a liberdade tão sonhada. Na verdade, o que eles fizeram foi um acordo chamado Alford Plea. Esse acordo é basicamente a pessoa que está sendo acusada sabe que ela é inocente, mas ela se declara culpada, meio que dizendo que as provas contra ela são provas o suficiente para declará-la culpada. E ela aceita isso, mesmo ela sabendo que ela é inocente. E o tempo que ela passou na cadeia acaba sendo já a pena dela, e com isso ela é liberada imediatamente. Então os meninos fecharam esse acordo. O Jason falou que ele estava muito insatisfeito, que ele não queria fechar esse acordo, que ele achava uma injustiça enorme, mas que o Damian já tinha sofrido bastante na prisão, ele era bastante perseguido e inclusive tentaram matá-lo, e para salvar o amigo dele, ele resolveu aceitar o acordo. Quando saiu o primeiro Paradise Lost, uma mulher chamada Laurie Davis assistiu e acreditou na inocência dos rapazes. Então ela começou a trocar cartas com o Damian e começou a defendê-los, né? A fazer manifestações, etc. em prol dos meninos. E ela acabou se apaixonando pelo Damian, eles se apaixonaram e em 1999 eles se casaram. Eles são casados até hoje. O Damian escreveu um livro chamado A Vida Após a Morte, onde ele conta toda a sua experiência na prisão, tudo que ele passou. Ele fala que ele sofreu bastante abuso, chegou a ser estuprado lá dentro e ele passava muito tempo na solitária. E justamente por passar muito tempo na solitária, ele acabou desenvolvendo um problema de visão. Então ele sempre é visto com óculos escuros, porque os olhos dele são muito sensíveis, né? Além de ter problema para enxergar mesmo. Muitos artistas acreditavam na inocência dos meninos. Na audiência de 2011, quando eles finalmente são soltos, o Ed Vedder estava lá com a sua esposa, que é o vocalista do Pearl Jam. O Peter Jackson também gravou um documentário chamado West of Memphis. E outro artista que também era muito ativo na defesa dos meninos era o Johnny Depp. Com o tempo, os pais das vítimas acabaram percebendo que os rapazes eram inocentes, que foi montado todo um circo em cima deles. O Steve Jones correu muito atrás para que isso acontecesse. A relação deles melhorou. O John Mark Byers, inclusive, trocou cartas com o Damian na prisão, pediu desculpas.
O Damien também pediu desculpas pessoalmente para os pais das crianças, falando, né, que ele era muito bobo, ele realmente não acreditava que ele seria preso e falou todas aquelas coisas, acabou magoando os pais, então ele fez um pedido de desculpas formal para os pais dos meninos e a relação deles melhorou bastante. Até hoje não se sabe quem é o verdadeiro assassino dos meninos, não se sabe se foi algum caminhoneiro, como eu falei, aquela região ali era bem do lado de um estacionamento de caminhões, não se sabe se foi algum dos pais ou padrasto, não sabe se foi alguma das pessoas que iam lá usar drogas. O que se sabe é que o Damien, o Jason e o Jesse não tem nada a ver com o caso, eles foram metidos nisso de uma forma muito absurda, por isso que eu falei que se assemelha muito ao caso da Amanda Knox. E é uma injustiça muito grande com eles e com as vítimas, porque eles ficaram tanto em cima de acusar os três que acabaram deixando de lado quem realmente importava, que eram as vítimas, deixaram de lado de descobrir quem realmente assassinou os meninos, o que é uma pena. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Eu peço desculpas pelo barulho e eu pausei bastante, tive que pausar bastante, porque a cada 2 palavras passa um motoqueiro aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar também desse tipo de conteúdo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga algum caso. E muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!